Boa tarde, amigos. Meu nome é Ângelo Freitas e tenho 69 anos e estou aqui. Sou engenheiro químico com experiência de mais de 40 anos na indústria, trabalhando no Brasil, 6 anos de Arábia Saudita, 4 meses de China, e sou professor de física porque sou licenciado em física pela UFBA. Bom, o motivo da nossa conversa aqui é sobre essa reportagem que eu vi aqui no jornal à tarde, de um déficit. Essa reportagem é de domingo, 15 de dezembro, e é uma reportagem de que a Bahia tem um déficit de 4,8 mil, ou seja, 4.800 4.800 engenheiros, um déficit de engenheiros. E aqui descreve as razões, etc. Mas eu vou analisar para vocês alguns pontos, não é? Primeiro ponto diz aqui que há uma migração de profissionais para o exterior, o que é verdade. Estive no exterior por 6 anos e tenho vários colegas por lá. Porque, apesar das críticas, temos um bom ensino universitário aqui. Não é do jeito que queremos, mas temos um bom ensino universitário aqui. Não é? E o profissional brasileiro ele é valorizado pela versatilidade, pela criatividade. Isso é um fato. Não é? Tem alguns colegas no exterior que estão brilhando lá fora. Não é? E tem que ir lá para fora, porque ganha mais. Aprende uma língua, aprende a se virar sozinho, aprende a ir no supermercado sozinho, ir no banco, ir na clínica, não é? Então, não há dúvida de que a experiência internacional é um diferencial forte, não há dúvida disso, não é? Então, a saída do profissional para o exterior não é só questão financeira, é porque é bom, é financeiramente compensador, ponto de vista pessoal e tudo. Depois tem aqui a ida dos jovens que se inclinam mais para os cursos de medicina e direito. Ora, a gurizada de hoje tem muito mais informação do que na minha época, nos anos 70, final dos anos 60. Eles têm muita informação. Então, os cursos de engenharia e licenciatura em matemática e bacharelado em matemática, física e química são difíceis. Não são cursos fáceis. Seja engenharia mecânica, química, civil, elétrica, produção, são cursos difíceis. Quando o cara se forma, aí ele vai pegar um salário médio de 7 mil reais. É muito pouco. É muito pouco, 7 mil reais. Se ele casar, tem filho, ele quer botar o filho num bom colégio, é pouco, minha gente. Ou ele casa com uma mulher rica, ou ele vai lá pro fundo do quarto do pai e da mãe, sei lá o quê, mas é pouco. Não é? Além do que, na primeira crise, sempre tem a instabilidade econômica, vem os cortes. Não é? Eu, na minha vida profissional, sempre estive na corda bamba, não é? Sempre tem aquele ruídozinho, vai ter corte, a famigerada rádio peão. Então, a gurizada de hoje, ela prefere medicina e direito, porque, além das possibilidades maiores, eles podem exercer a profissão até 80. Nada impede de um médico estar clinicando com 85 anos, 90 anos, nada impede. Nada impede um advogado também de estar advogando com essa idade. Então, meus amigos, a gurizada não é boba. Conheço vários amigos que se formaram em engenharia e hoje são fiscais da Receita Federal, são fiscais da Receita Estadual. Conheço alguns jovens que terminaram engenharia e foram fazer medicina ou direito, não é? E conheço aqueles que abandonam o curso, porque eles é uma gurizada que tem potencial. Então o cara começa a cursar, espera aí, meu amigo, vou fazer Enem novamente, faz Enem, larga o curso e vai para a área que proporciona melhores perspectivas, não é? Porque nessa quadratura da vida, meu amigo,
não dá para ser romântico, não. O cara tem que ganhar dinheiro. Se ele conciliar uma profissão que case com as suas habilidades, ótimo. Mas tem que ganhar dinheiro, meu amigo. É muito fácil ficar falando, não dá para ser romântico. Os cursos de engenharia são muito difíceis. E as licenciaturas e bacharelados também. E aqui ele fala a questão das disciplinas de física, cálculo. Qual é o problema? A questão é o seguinte. O cálculo para engenheiro não pode ser o mesmo cálculo para física e matemática, gente. Licenciatura e bacharelado. Basta que você dê limite, derivadas, equações diferenciais, morreu aí. Você não precisa de integral tripla e aquela coisa toda, superfície. Não. Esse é o problema. Acontece que o cara chega na universidade, pega um curso de... Aí ele se matricula em física, pega um professor de física, o cara estuda lá mecânica quântica, estuda teoria da relatividade, mecânica ondulatória profunda. Aí o cara, ele não precisa disso. Entendeu? A mesma coisa química, precisa dessa química toda profunda? Não precisa. Entendeu? Para o químico precisa, para o engenheiro não precisa. Tem uma sugestão aqui de um professor que ele fala já introduzir isso no segundo grau, na educação básica. Eu não vou muito nessa linha não, porque o aluno hoje é muito sobrecarregado no segundo grau. Eu entendo que tem que haver a física, a matemática, o cálculo e a química para o engenheiro, e a matemática, a física e a química para as disciplinas de licenciatura e bacharelado, para as carreiras de licenciatura e bacharelado, não é? Então, o aluno entra, tem aquela calculeira toda, aquela física toda, que eu, por exemplo, na minha carreira, nos meus 40 anos de carreira, ainda estou ativo, nunca usei mecânica quântica, para nada. Já usei como professor de física, como estudo de física, mas nunca usei. Como engenheiro, nunca usei teoria da relatividade. Para nada. Não é? E nem morri por isso. Não é? De física eu estudei mecânica, estudei oscilações, termodinâmica, eletromagnetismo e ótica. Até ótica, não precisa mais do que isso. Você tem condição de fazer ser um bom engenheiro com isso aí. Não é? Outra questão que se diz aqui é a questão de adequar a universidade ao mercado. Não é por aí não. Sempre a indústria ela vai evoluir mais do que a universidade. Não há jeito da universidade correr atrás da indústria. Isso não existe. Não é? A universidade ela exige os fundamentos de física, de matemática, que estão lá. E o aluno tem que saber isso. Agora é lógico que a universidade se moderniza através das simulações, dos simuladores, dos computadores, vai vir a inteligência artificial, mas os fundamentos das ciências básicas, elas estão lá. Isso não vai mudar, a menos que venha um genial aí e mude tudo, os princípios da física mudem, mas por enquanto não há essa perspectiva, não é? Bom, e vamos ver mais aqui por último. Então essa adequação não existe. Agora, para finalizar, eu diria o seguinte, que as empresas têm que treinar sua mão de obra. É preciso parar com essa história de que o Estado é o grande pai que vai nos salvar. Isso não existe. As indústrias têm que ter os seus instrutores, preparar sua grade de cursos. Eu trabalhei em 2 multinacionais de grande porte, de atuação global, e elas têm um grande programa de treinamento, gastam muito dinheiro com treinamento. Treinamento online, treinamento presencial, não é? Isso é muito forte, essa cultura. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, isso é muito forte. Então, as empresas brasileiras não têm que ficar esperando pelo governo. Não é? Tem que ir a campo. Se ela precisa de uma atuação específica, ela vá treinar o profissional. Pegue o engenheiro e vá treinar o profissional, não é? Outra coisa, os cursos de engenharia, na minha visão, estão muito segmentados antes da hora. Você precisa ter o ciclo básico de 2 anos, comum a todas as engenharias, e depois
de 2 anos, cada um vai para as suas disciplinas específicas, não é? Como já foi no passado aqui no Brasil. Hoje não é mais. Hoje então, tem engenharia de tudo aí. Mas então a atuação, a questão do treinamento, as empresas têm que assumir essa responsabilidade. Não é? No meu caso, por exemplo, eu tive, na minha época, nos anos 70, 80, tinha uma forte atuação da Petrobras, não é? Foi uma coisa que infelizmente nós perdemos. A Petrobras tinha Sempec, Sempro, Ceinto, Senec, Semante, tinha uma atuação fortíssima da Petrobras na preparação da mão de obra. Mas isso, infelizmente, acabaram, não é? Tinha os convênios da Petrobras, através da Petroquisa, que era subsidiária da Petrobras, com as universidades. Foi uma época muito boa, de muita aprendizado com profissionais, não é? Maravilhosos que a Petrobras fornecia. E outro aspecto que tem hoje, as universidades estão cheias de teóricos. Com esse negócio de ter mestrado, doutorado, a gente tem, por exemplo, curso de engenharia, um professor ensinando bombas, que nunca viu uma bomba operar, nunca viu uma bomba cavitar, nunca viu o sistema de selagem de uma bomba. Né? Você tem profissionais dando aula de compressores, nunca viu um compressor rodando, não sabe os problemas, nunca viu um compressor entrar em surge, nunca viu uma turbina. Você tem, por exemplo, professores ensinando projetos, né? E nunca participou de um grande projeto. Não sabe nada de projeto, ele sabe da teoria, mas não sabe de projeto. Entendeu? Outra coisa, é preciso pegar os alunos das universidades e levar para fazer visitas, trazer profissionais da indústria para fazer palestras nas universidades, fazer esse intercâmbio, né? Pega os alunos, levam para visitar as universidades, as indústrias, os centros de pesquisa e vice-versa. Chama gente da indústria para fazer palestra. Nós temos tanta gente boa aí, minha gente. Tanta gente desperdiçada, tanta gente de talento. Podia estar ensinando, passando sua experiência. Ah, não, o cara tem que ter mestrado, doutorado, bababá. E aí nós somos um triturador de mão de obra. Quanta gente boa está aí precisando ensinar e poderia estar ensinando. Ah, mas não tem mestrado, não tem doutorado. Ora. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu não tenho mestrado nem doutorado. E nunca precisei para atuação na indústria. Nunca precisei de mestrado nem doutorado. Me virei aqui no exterior. Nunca precisei. Entendeu? Nunca precisei. Então, meus amigos, o vídeo já está um pouco longo. Eu vou parar por aqui. E diria o seguinte, tem solução. Agora, com a Selic a 12% por aí, você não tem as oportunidades para os engenheiros, se restringem bastante, porque não tem. Não tem investimento de retorno, que dê retorno de 12%. Não é? Então é muito melhor quem tem o capital manter o dinheiro no mercado financeiro do que investir em produzir num grande investimento de longa maturação, porque a taxa de nada ganha de uma Selic de 13%. Não tem investimento produtivo, são poucos segmentos da indústria, do comércio, que chega a uma taxa de retorno que seja compensador investir o dinheiro. E o grande adversário do engenheiro é a estagnação da indústria, é a estagnação. O grande inimigo do engenheiro hoje é a taxa Selic. Precisamos ter investimento na indústria. Quando eu me formei, para terminar, nós tínhamos o polo petroquímico de Camaçari terminando, nós tínhamos o polo do Rio Grande do Sul em andamento, a construção do polo do Rio Grande do Sul, e já estava planejado o polo petroquímico do Rio de Janeiro, já estava até com o nome lá, PetroRio, que seria, se não me falha a memória, perto da Reduc, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Não é? E agora, no Brasil é engraçado, você não tem nada feito, mas já tem a salinha lá com o diretor, a secretária, a máquina de café já está lá, já tinha até a logomarca PetroRio e tal. Entende? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e vamos sempre conversando. Sempre que tiver um tema interessante, a gente vai conversando. Passem bem.